Olá, crianças! Tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de ciências? Como é que vocês estão? Essa semana nós vamos falar sobre as plantas no ambiente. E o que são as plantas? As plantas são todas aquelas matérias verdes que produzem fotossíntese. E o que é fotossíntese, professor? Fotossíntese é quando as plantas verdes, com o auxílio da luz solar, troca com o ambiente, né? Ela respira. Ela troca o quê? Ela solta o oxigênio e captura o gás carbônico, certo? Esse é o processo de fotossíntese. Só que eu quero dizer para vocês também, já que a gente já sabe o que é plantas, que existem plantas em todos os lugares do mundo. Todos. Com duas exceçõezinhas. Nos polos. Ah, por que não tem planta nos polos? Porque lá é um ambiente muito hostil, né? Os polos, eles são calotas de gelo, de quilômetros assim, de gelo, em que não viabiliza a formação de plantas, porque elas congelariam e matariam instantaneamente as sementes se fossem levadas para lá. Tem bastante água, tem bastante espaço. E tem outro problema também lá nos polos. Como eles ficam muito, né, muito longe do centro da Terra, ficam nas laterais, eles recebem pouca luz solar. Então, 6 meses ele está de dia e 6 meses ele está de noite, que também não deixariam as plantas crescerem, já que as plantas, para respirarem, elas precisam da luz solar. Bom, outro probleminha também é que lá não tem terra, é só água, água congelada. Se eu estou falando do Polo Norte, né? O Polo Sul até tem um pouquinho de terra, mas um pouquinho, e material rochoso, que não viabiliza também o crescimento das plantas, tá? E nos outros lugares da Terra, professora? Nos outros lugares da Terra, todos os lugares tem plantas que elas foram o quê? Se adaptando a esses lugares. Como, por exemplo, as bromélias, né? Que vivem, nunca descer um solo e tal. E aí, como é que faz? Olha aí, ó. Essa é uma floresta tropical. Olha lá, eles estão apontando onde estão as florestas tropicais. Toda essa parte aqui, ó, de verde bem escuro, são florestas tropicais. Florestas tropicais quer dizer o quê? Que elas estão na linha do Equador. Isso quer dizer que elas recebem bastante luz solar, elas são bastante quentes, né? Então, se ela recebe bastante luz solar e são bastante quentes, elas são muito densas. Densas quer dizer bastante árvore, bastante flores por ali, bastante folhas. Essa é uma floresta tropical. Professora, o que é esse negócio de taiga aí do lado? A taiga é uma floresta de clima bem frio. A taiga é uma floresta de clima bem frio. Professora, mas você disse que lá nos polos não tem planta. Não estamos nos polos, tá? Os polos são bem acima ali, ó. Bem acima ou bem abaixo. Nós estamos aqui muito para baixo. Logo depois dos Estados Unidos, olha lá. Tem uma floresta de taiga, essa azul. Muito frio, mas ainda tem. O que elas têm de diferente? Elas são muito úmidas e frias. Então, elas têm bastante musgo. As árvores podem ser grandes, mas elas são esguias. Elas não têm aquelas copas gigantescas, porque ela recebe muita neve. Tá? Então, elas são os troncos são menores e mais altas,
Não nas alturas da floresta tropical, porque na floresta tropical, as plantas, as árvores podem chegar até 30 metros, 30, 40 metros. Na taiga, ela pode chegar aos 5, 6 metros, não mais, tá? E são bem fininhas e altas. Olha lá, lembra que eu falei para você do polar? Todos os ciclos polares, Ártico e Antártico, ó, Antártico aqui embaixo e Ártico é lá em cima. Eles são desertos. Professora, mas deserto não é quente? Não. Deserto quer dizer que não existem populações. Por isso que nós chamamos de deserto. Ele não é habitado. Os polos, olha lá, ele não tem nenhuma espécie vegetal. Nenhuma. Os animais que vivem nesses lugares, professora, tem animal lá? Tem. Os animais que vivem nesses lugares, eles se adaptaram para comer outras coisas, outros animais, claro, né? Então aqui eles só vivem exclusivamente da caça, tá? Aí vamos aqui, ó. E uma pradaria? O que é uma pradaria? Pradaria são campos, extensos campos que não existem árvores. Elas têm gramíneas, grama, e arbustos pequenos. Os pampas gaúchos são uma pradaria. Tá vendo todas essas partes de verde claro por aí? Elas são pradarias. Agora eu quero que vocês olhem aqui o deserto. O deserto é um lugar muito quente, muito árido, né? O que tem bastante lá? Areia. Só que o deserto é um clima muito rústico. Por quê? Porque como ele não tem umidade do ar, porque ele é muito quente, ele, durante o dia, ele é muito, 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 muito quente. Chega a 30, 40, 45 graus. E à noite, a temperatura cai dramaticamente, lá para os 4, 5 graus abaixo de zero. Então, os desertos, que nem o deserto Saara, o deserto Atacama, funciona assim. Durante o dia ele é gigantescamente quente e durante a noite ele é terrivelmente frio. Então as plantas que nascem aí, professora, aí tem planta? Sim, aqui tem planta. São raras e adaptadas para esse lugar. Por que eu falo que elas são adaptadas para esse lugar? Porque elas têm raízes longas para chegarem até a água. E a água pode estar a muitos, muitos metros longe da superfície da Terra, tá? E em lugares que não tem água no deserto, elas não se desenvolvem. Então, elas vão se desenvolver em lugares que podem recolher água. Professora, eu vi lá na televisão uma plantinha ali do lado de uma pedra. E não tem água lá. Eu não falei que o deserto é gelado à noite? Então, durante a noite, ele fica frio. Pela manhã, quando ele vai esquentando, aquela água que se condensou ali, né? Vai virar o quê? Gotículas de água. Aí essa plantinha que você viu lá, ela vai recolher essa água e se alimentar dela. Vamos ver outro bioma aqui, é a savana. Ó, nós conhecemos uma savana muito, muito, muito assim, com sucesso, né? Que aparece na televisão sempre que tem documentário, que é o Serengeti, lá na África. Olha, ele está apontando justamente para o Serengeti. O Serengeti é a maior savana do planeta. Ela é um campo muito aberto, que nem a pradaria aqui, ó. Só que ela tem árvores. Não são árvores gigantescas, mas são árvores. E essas árvores, elas são dispersas pelo ambiente. Elas não ficam juntas, que nem aqui, ó, na floresta tropical ou na floresta de taiga.
Não, essas árvores são dispersas. Então, elas são raras assim. Ficam lá um pouquinho aqui, aí tem um pedação e depois tem outra ali. Essas árvores, elas são importantes para esse ecossistema. Porque se essas árvores não existiriam, os grandes animais que vivem nesse ecossistema, eles teriam dificuldades muito grandes. Porque aí, como o sol incide diretamente sobre esses lugares, né, eles não teriam como descansar à sombra. E eles precisam dessa sombra, tá? Viram assim, mais ou menos lá, onde tem as vegetações? E a faixa, ó, é sempre faixa, tá, gente? Ó, e a faixa onde elas existem? Muito bem, estou gostando de ver. E aí, o que nós concluímos sobre isso? Nós concluímos que todas as plantas que vivem em lugares diferentes, elas tiveram que se adaptar. Para viver nos diferentes ambientes, as plantas possuem adaptações. Podem observar nessas plantas características diferentes que lhes permitem sobreviver em um ambiente específico. Vamos falar da bromélia, que nem eu tinha falado já? A bromélia são pétalas ou folhas que vão se dobrando, se dobrando, se dobrando, até fazer um copinho no meio dela, assim. Fica aquela partezinha. Então, ela recolhe toda a gota de água que ela pode. A gota escorre pelas folhinhas e vão ser depositadas ali. E ali fica sendo o depósito de água dela. Ai, como é que ela pega essa água? Ou da chuva, ou são as gotículas de água do orvalho. E por que ela faz essa coleta de água? Porque as bromélias, elas ficam em clima rústico, lá na pedrinha, lá em cima, da montanha. Então, ela não tem fonte de água fácil. Então, ela faz o seu estoque. Vendo? Uma adaptação. Outras plantas que vivem também em altas altitudes, lá em cima da montanha, onde não existem rios, também fazem isso. Elas recolhem nas suas folhas as gotículas da água do orvalho e elas se nutrem com essa água. Não existe outra água. As plantas do clima tropical, elas são mais folgadas, vamos dizer assim, porque elas têm bastante água, bastante luz. É a espécie assim que vive mais. Existem plantas, olha lá na página de vocês aqui, na página 69. Existem plantas que nem a cerejeira, que elas são sazonais. O que quer dizer isso? Elas adaptaram-se para não morrer no inverno. Então, como é que ela faz? No inverno, ela perde todas as folhas, todas as flores, ela fica peladinha, fica lá, sem nada, sem nenhuma flor, só o caule dela lá, o tronquinho dela, você fala assim, nossa, ela morreu. Não, ela está em estado de dormência. Aí ela vai ficar assim até passar o inverno. Quando passa o inverno, que começam os raios de sol incidirem com mais força sobre a planta vai quebrar o seu estado de dormência e vai começar de novo a brotar. Essa é uma adaptação que ela fez para sobreviver ao clima rigoroso dos países que nevam. Como ela, existem outras plantas. E nós também sabemos que existem plantas que possuem raiz, caule, folhas. Isso daí é comum a todas as plantas. E tem outras plantas que têm flores, frutos e sementes. Professora, mas todas as plantas não têm flores, frutos e sementes? Não. Se a planta não precisar da semente para florescer, ela tem outro sistema de passar o seu material genético, né? Ou seja, ela é por brotamento. Você tem que tirar um pedacinho dela e plantar.
aí ela vai criar raízes. Então, ela não nasceu por sementes. Se ela não nasceu por sementes, ela não vai precisar nem das flores e nem dos frutos. Nossa, professora, mas por quê? Porque os frutos são maravilhosos. A gente come os frutos, né? Mas os frutos foram feitos para proteger as sementes. Se não tem sementes, não tem frutos. E as flores nada mais é do que o jeito com que as plantas fazem para criar os frutos. Então, se a planta não precisa das sementes para se multiplicar, ela não vai ter frutos e nem flores. Certo? Ótimo. Então, todas as plantas têm raiz, caule e flores. Mas nem todas têm flores, raiz, caule e folhas. Mas nem todas têm flores, frutos e sementes. Tá bom? Olha aqui o esquema de uma flor. Isso aqui é um tomateiro. O tomateiro, ele tem o quê? Ele tem a raiz. O que é a raiz? A raiz é por onde todas as plantas o quê? Se nutrem. Tira a nutrição, tira tudo que ela precisa do solo para nutrir a planta, para ela se alimentar. O caule, que é o tronquinho dela. E para que serve o caule? O caule tem todo o sistema vascular dessa planta. É por ele que se levam a água e a comidinha para todo o resto da planta, tá? As flores, as folhas, ó, as folhas. As folhas são importantes. As folhas verdes são por ela que a planta faz a fotossíntese. E que a fotossíntese mesmo, que eu já falei, é a troca no ambiente de quê? De oxigênio por gás carbônico. Porque as plantas respiram gás carbônico e liberam para o ambiente o oxigênio. E nós respiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico para fora. Então, as plantas e os seres humanos, eles fazem a respiração ao contrário. Olha como aqui Deus é perfeito. O que a planta não precisa para respirar, nós precisamos. Então, nós vivemos assim em equilíbrio. Por isso que fala, se não tiver planta, não tem oxigênio, certo? Certo, aí nós morremos. Então, cuidem. Olha lá. O tomate é o fruto do tomateiro. Mas o fruto nasce da onde? Da flor. Toda planta que nasce por semente tem flor. Então ela precisa do quê? Dessa flor. Dentro da flor está um negocinho chamado pólen, que é aquela parte amarelinha que quando você passa a mão ela solta. Para que serve o pólen? O pólen serve assim. Toda planta tem dois sexos. Tem a parte que é macho e a parte que é fêmea, certo? O pólen é a parte feminina da planta. Então, quando um animalzinho vai lá e passa nesse pólen, ele fica cheio desse pólen, principalmente as abelhas, tá? Porque elas têm uns pelinhos assim nas costas, quando elas vão lá pegar o nectarzinho da planta, ela passa e fica cheinha. Quando ela vai para outra flor, vocês já repararam que dentro das flores tem uma haste maior, uma haste maior que as outras, né? Aquilo lá a gente chama de pestilho. Aquela haste é a parte masculina da flor. E aí o que acontece? Quando a abelha chega com aquele pólenzinho, ela vai passando assim, aquele pólen vai caindo naquela haste maior. Enquanto ela entra para pegar o mel, ela passa naquele pólen e aquele pólen fica ali. Pronto. Aí nós falamos que a planta está polinizada. Ou seja, ela já uniu a parte masculina com a parte feminina. Ai, professora, mas se a planta tem duas
masculina e feminina, então fica fácil, né? Não precisa nem da abelha, precisa. Porque a planta A, uma planta qualquer aqui, ó, na minha mão, ela não pode se polinizar sozinha. Ela precisa ir esse pólen para outra planta. Por isso que os insetos fazem esse trabalho de levar o pólen desta planta para outra planta. Tá bom? Ficou fácil? Ficou, né? Não é nada difícil. Vão aos seus livros e façam a página 68 e a página 69. Um pouquinho essa semana, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um beijo grande para vocês.